Olá a todos. Eu acho que quando a gente fala de Dia dos Namorados, de comemoração em casal, a melhor forma da gente fazer isso é a gente dialogando, né? É conversando e combinando quais são os presentes, se houverem presentes, quais os melhores encontros para a gente estar fazendo, em quais melhores restaurantes. Eu acho que a gente tem uma ideia, talvez um tanto errônea, de que a gente precisa adivinhar qual é o desejo do outro e que isso costuma trazer frustrações de ambas as partes, né? Então, a ideia de dialogar, de entender qual é a programação que vai acontecer, pode ser um jantar em casa, como pode ser um café da manhã em algum lugar, como pode ser um chimarrão sentado na praça. Se estiver confortável para esse casal, se os dois estiverem de acordo, então a gente já tem um grande Dia dos Namorados a comemorar. Sim, é importante então ter o diálogo para o casal poder se manter em harmonia. E caso haja um problema com essa harmonia, no momento de decidir as coisas, ou até mesmo de uma escolha ali, qual que seria a melhor maneira para o casal lidar com conflitos caso ele ocorra? Além do diálogo, como contornar a situação? Dificilmente nós teremos relacionamentos sem conflitos, né? Isso é humano, é clássico já. Então a gente está preparado para lidar com o conflito e buscar, eu acredito muito que antecipar. E aí, de novo, a gente cai no diálogo, porque o diálogo ele geralmente não vai acontecer quando o conflito estiver no auge, né? E a gente tem uma discussão, uma briga. Agora, quando a gente consegue antecipar isso e sinalizar para a parceria, né, para o meu parceiro, para minha parceira, como as coisas estão, o que está me fazendo mal, eu consigo evitar esse BO, digamos assim, né? Eu consigo antecipar para que esse problema não ocorra. Acontecendo esse problema, havendo essa discussão, vamos usar como exemplo aqui que a discussão foi a programação do Dia dos Namorados. Né, que a gente sabe que isso muito acontece nesses dias. Sim. Então, não gostei da programação, não gostei do presente, tem coisas acontecendo na relação. Deixa a poeira baixar, deixa as coisas esfriarem, e aí sim vocês vão sentar e rever de uma forma madura, sem entender como ataques, né? Tendo respeito como base desse diálogo. Que eu acho que é muito importante, às vezes, em grande parte das vezes, a gente vê os casais se perdendo um pouquinho na forma de se comunicarem. Então, clareza e respeito nessa comunicação vai ajudar muito a tanto amenizar, né, o conflito que está no auge, como também a prevenir que ele aconteça em outras situações. Sim, e um conflito que está bem em alta, assim, que as pessoas sempre acabam discutindo em algum momento, eu mesmo, quando vou olhar as redes, acabo vendo, é aquela coisa, quem paga a conta no final ali, ainda mais quando tu tá namorando, ou até, vamos dizer, a pessoa tá indo num primeiro encontro, quem paga a conta, na tua opinião, tem uma resposta certa ou errada para isso? Eu acho que eu não acho que tem uma resposta certa, né? Eu acho que a gente tem diversas formas de enxergar. E aí eu volto de novo na questão. Tem que ser combinado. Entende? Pode ser um acordo mútuo em que a gente vai dividir essa conta e tá tudo certo. Pode ser um acordo em que fique confortável que um dos dois pague a conta. Mas eu acho que não é isso que vai determinar se a relação ou se o jantar vai ser prazeroso ou não, né? A gente vai para algo muito além, que é sobre é, esse encontro, né? Essa construção dessa relação que está acontecendo. Sim, e para quem tá buscando algo ainda, né, que temos as pessoas que estão namorando e tem os solteiros. Para quem tá buscando algo, às vezes um meio de achar alguém é através dos aplicativos, por meio dos aplicativos. E isso também pode gerar assim uma dopamina, um prazer legal de estar passando pro lado, de estar dando matches novos, mas às vezes nem chega a concretizar e tem algumas pessoas que podem estar exaustas, às vezes, de tanto usar e nunca chegou a algum encontro, ao parceiro ideal. O que tu acha da relação atual das pessoas com os aplicativos num relacionamento? Olha, eu acho que o aplicativo ele é um recurso possível e que a gente vê muitas vezes funcionando muito bem. Eu mesma tenho pacientes que se encontraram em redes sociais, né, e etc, em aplicativos. Então, eu não acho que há um problema no método. Eu acho que a questão principal está em como nós estamos fazendo para selecionar quem a gente quer para nossa vida. Eu acho que eu brinco que é um processo seletivo. Né, eu preciso entender assim quais são os pré-requisitos que eu tenho para essa vaga. O que para mim é interessante, o que para minha
para minha vida faz sentido. Então, eu penso que a gente vai aqui entrar sim no processo de cansaço, de exaustão, de muitas vezes buscar essas parcerias, mas ao mesmo tempo, eu acredito que a base não está, o aplicativo está aí para qualquer um usar. Ele está aí para qualquer um de nós acessar quando quisermos, né? Mas aquilo que vai me fazer acessar ele, o perfil de pessoas que eu vou buscar, não é tão simples assim? Não é tão simples assim, porque a gente fala de tu tá começando a conversar com alguém, parecer ser um grande, né? Sim, Uma grande oportunidade talvez não seja. Então, sim, estar solteiro também é uma questão de tentativa e erro. Não quer sim, dizer que tu estar casado ou namorando não tenham erros, né? Eu sim. acho que também tem. Mas eu acredito que essa relação das pessoas através dos aplicativos, o aplicativo é um facilitador. Né? Ele é um facilitador ali, ele atalha alguns caminhos às vezes, porque Sim, a gente consegue fazer isso de casa, do sofá, né, com mais conforto, mas que muitas vezes o que impede com que a relação evolua, e não só no aplicativo, como em outras formas de encontro, é a questão da dificuldade, da falta de clareza que eu tenho do que eu quero pra mim, assim, sim, né? Pra daí eu entender o que eu vou querer buscar, nesse sim. sentido. E além de psicóloga, você também é sexóloga. Sim. E entrando ainda nessa parte dos aplicativos, mesmo tendo facilidade assim de dar match com alguém, de encontrar alguém, as pesquisas atualmente indicam que a geração Z, assim, os jovens hoje em dia, são Uhum. uma das gerações que menos faz sexo atualmente. Sim. Qual que é, então, o problema ali que mesmo tendo uma alta disponibilidade através dos aplicativos, essa geração não nas pesquisas não se sai tão bem quanto as outras. Eu acho que aí a gente tem uma grande questão e eu vou colocar uma pulguinha atrás na orelha de todos nós, que é a construção de ideia de que o sexo ele precisa acontecer muitas vezes para a gente entender que é um dado positivo. A gente começa a entender que a geração Z ela é mais exigente em muitos fatores. E ela tira a questão sexual e o sexo do centro do relacionamento. Eles trazem pra gente uma nova forma da gente enxergar as relações. O sexo é sim importante, sou sexóloga, né? Estou aqui, né, onde a gente trabalha sobre a sexualidade humana. Então, o sexo é sim um fator muito importante, mas ele não é o único. E eu acho que a geração Z vem nos trazendo isso. Então, eu não acho que há algum problema com eles. Há uma característica diferente de se relacionar, onde sim, eles vivem muito mais em relações virtuais do que pessoalmente falando, mas a vida sexual deles acontece de uma outra forma, os prazeres da vida deles acontecem de outra forma, que não é somente sexual. Então, eu Sim. acho que a geração Z nos traz uma outra perspectiva de ver sobre a possível vida a dois daqui pra frente, assim, que com Sim. certeza vai mudar. Então, para essa data, assim, de quem tá buscando amores, de quem já tem um relacionamento, o principal fator, assim, que seria mais importante para as coisas fluírem, você diria que é o diálogo. É o diálogo e a clareza daquilo que eu quero dentro daquela relação, ou dentro do aplicativo, ou da forma que eu estiver buscando alguma outra pessoa. Acho que Sim. sim. Então, entre presentes, flores e chocolates, o pessoal vai ter que se dedicar ao diálogo para Sim. fazer um Dia dos Namorados fluir, Há uma né, presença Clarice? real, né? Não vai adiantar nada, nenhum presente muito grandioso se eu não tiver o básico, Sim. né? Assim, eu costumo dizer que não adianta a gente construir uma casa sem ter o terreno. Então, acho que essa é a ideia. Então essa fica essa dica para os casais e para os solteiros que É estão isso. nessa estrada, nessa busca. Muito obrigado Eu pelas agradeço. palavras, Clarissa, e muito obrigado, ouvintes e telespectadores da Rádio TV Liberal.